Bom, gente, essa aula de agora a gente vai falar sobre o equilíbrio de corpos extensos, né? Na última aula a gente falou da teoria sobre isso, agora a gente vai fazer conta, né? Vai pôr a mão na massa. Na última aula a gente viu o conceito de momento, vimos como que um corpo extenso está em equilíbrio, né? Um corpo extenso está em equilíbrio quando não tem translação, ou seja, a resultante das forças é zero, e o momento é zero, ou seja, também não tem rotação. Então eu tenho que garantir essas duas coisas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma barra homogênea AB de seção reta uniforme está articulada em A e é mantida na horizontal pelo fio BC. A barra tem peso 100 newtons e o corpo D pesa 250 newtons. Determine a tração no fio e as componentes vertical e horizontal da reação em A, que é a reação aqui nesse ponto. Sendo o seno de θ igual a 0,6, cosseno de θ 0,8. Bom, essa questão aqui, se cai na prova, pouquíssimas pessoas acertam. Essa questão aqui é de um nível um pouco avançado. Isso aqui, por exemplo, eu estudei isso em engenharia, quando eu estudei mecânica para engenheiros, e a gente foi aprender o equilíbrio de corpos para você fazer análise estrutural de casas, prédios, essas coisas. Então, isso aqui na faculdade já é um terror para muita gente, né? Essa matéria era uma matéria que já reprovava muita gente que já estava no nível acima, já estava numa escola de engenharia, né? Então, a pessoa que teoricamente gosta da parte de exatas e passava perto com uma questão dessa aí, isso aí, né? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é que a gente vai ter que fazer um momento. Quando for um exercício desse, quando tiver uma rotação aqui, um negócio para rodar aqui assim, nesse caso, bata o olho nos exemplos que a gente vai dar nos figuras, porque os exemplos eles são sempre os mesmos. Então tem uma região aqui de rotação e você vai fazer um momento geralmente em relação a essa região de apoio. A primeira dica que eu te dou. Então, nós vamos fazer o equilíbrio dessa barra. Beleza. E aí, Edi? Bom, para fazer o equilíbrio dessa barra, você vai fazer um momento em relação a esse apoio. Por quê? Porque quais são as forças que estão agindo sobre essa barra? Bom, eu tenho o peso dela, tá aqui no meio. O peso da barra, 100 newtons. Eu tenho esse cara aqui, que tem 250 newtons. E eu tenho a tração aqui desse fio. E eu tenho a força que a parede faz na barra, a reação da parede na barra. Tá? Gente, eu estou preocupado só com as forças que agem na barra, tá? Que seria uma força assim, uma força F aqui. E de como é que você sabe que é assim? Bom, é meio que supus, né? Porque é o seguinte, a tração está aqui na minha direita para a esquerda. Então eu tenho uma componente dela que está para a esquerda. Essa componente dela para a esquerda tem que anular com alguém. Não tinha nenhuma força aqui com a componente para a esquerda. Então eu já fiz minha força tendo uma componente para a esquerda, para a direita, para anular com essa componente da esquerda da tração. E ali eu tenho peso para baixo da barra, o outro peso ali para baixo. A barra, aquele apoio ali, ele quer sustentar a barra. Então ele não vai fazer com que a barra desça mais. Ele vai tentar segurar a barra, então ele vai estar com a componente para cima também para ajudar a tração do fio. Não faz sentido a força ali avacalhar a barra, né? Querer derrubar a barra. Então ela está ali para segurar a barra, então ela vai fazer uma força para cima para ajudar a tração ali. Beleza. Agora, por que eu faço momento em relação ao ponto A? Eu faço momento em relação ao ponto A porque quando eu faço momento em relação ao ponto A, a força F está aplicada no ponto A. Se a força F está aplicada no ponto A, momento não é força vezes deslocamento vezes distância. Se a distância é zero, gente, se a distância é zero, o momento vai ser zero. Então o momento da força F vai ser zero. Essa é a maldade dessa questão. Então beleza, olha, a barra, ela tem... Qual que é o tamanho da barra, gente? Uma barra homogênea. Não me deu o tamanho da barra, né? Bom, não deu o tamanho da barra, é porque não precisa, né? Então, a gente vai fazer aqui sem o tamanho da barra. Aqui é uma barra articulada, não deu. Então, o tamanho da barra é x. Bom, o detalhe é o seguinte, se o tamanho da barra é x, o peso dela está aplicado numa distância de x sobre 2.
tá? Isso é importante. O peso da barra é sempre aplicado no meio da barra, tá? Sempre na metade da barra. Beleza, e aí? Aí eu vou fazer um momento aqui. O momento em relação ao ponto A vai ser o momento da força-peso, o momento da tração e o momento do peso da bigorna ali. Beleza, o momento do peso da barra. Gente, aqui eu tenho que ter um cuidado. Esse ponto A aqui, eu vou ter a força-peso, eu vou chamar isso aqui peso 1 e peso 2. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. Presta atenção que isso é muito importante. Em relação a esse ponto, se você vier aqui e fizer uma força para cá, essa barra vai girar assim. Vai girar assim. Então ela vai girar no sentido horário. Se você tiver essa barra aqui, ela gira em torno desse ponto A. Se você vier aqui e fizer essa força para cá para baixo, ela vai girar assim também. Vai girar no sentido horário, igual foi esse aqui. Essa barra, de acordo com essa tração que está aqui para cima, essa tração está fazendo a barra girar no sentido para cima. Se você fizesse essa força assim, a barra giraria para cima aqui. Giraria no sentido anti-horário. Então, o momento dessas duas aqui é num sentido e o momento da tração é no outro sentido. Eu vou definir um sentido como positivo. Eu gosto de definir o sentido horário como positivo e o sentido anti-horário como negativo. Então, o momento da força P1 e da força P2 vai ser positivo, porque eles vão fazer a barra girar para baixo, descer, girar no sentido horário. E a tração vai ser um momento negativo, que vai fazer a barra subir e girar no sentido anti-horário. Beleza? Isso é muito importante. Então, o momento da força P1 vai ser a distância, que ela está do A, que é essa distância aqui, que é x sobre 2. X sobre 2 vezes a força, que é 100. Então, repara que a distância é uma distância horizontal, a força é vertical. Ok, força vezes distância. O momento da força P2, a distância agora é x. Momento positivo, de novo, porque essa força está fazendo girar no sentido horário, vezes o P2, que é 250. X é o tamanho da barra, tá, gente? E a tração está fazendo girar no sentido anti-horário. Então, a tração vai ter um momento negativo. E aí vai ser a distância, que é x. Eu coloquei na ordem contrária, né? Distância vezes força, mas a mesma coisa. E aí, eu não vou querer a tração como força. Na verdade, eu tenho a tração aqui. Esse ângulo aqui é θ. Eu vou me importar com a componente vertical da tração, que inclusive vai ser t vezes seno de θ. Por que t vezes seno de θ? O θ está aqui, o oposto ao θ vai ser o t vezes seno de θ. Eu decompus aqui. Vou pegar a componente vertical aqui do t. O t seno de θ. Porque se eu estou fazendo em relação ao ponto A, esse deslocamento é horizontal, eu vou querer a componente vertical da força, que é t vezes seno de θ. T vezes seno de θ. Bom, como o exercício falou para a gente, está articulada e mantida na horizontal, bom, se que a barra está parada do jeito que está aqui, ela está em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, o momento vai ser zero. Então, 0 é igual a x sobre 2. Aqui eu já vou fazer, ó, x, 100 dividido por 2 vai dar 50x. Mais 250x, menos x vezes t, seno de θ. 0,6. 0,6. Bom, como todo mundo na equação tem x, né? Eu vou dividir a equação inteira por x. Vou sumir com x. Tá vendo? O comprimento da barra cortou, né? Não precisamos dele. Beleza, e aí? E aí agora ficou 0 é igual a 50 mais 250 menos 0,6t. Jogo 0,6t para cá, 0,6t é igual a 300, o t vai ser 300 dividido por 0,6. 300 dividido por 0,6 vai ser 3.000 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 dá 500, né? 500 newtons. Esse é o esquema desse exercício. Esse aqui é um dos mais difíceis que tem. Eu já comecei pelo pior, já para acabar com todos os problemas, né? Para ver, bom, se entendeu isso aqui, entende os outros, né? Esse aqui é o pior. Beleza, gente? Vamos continuando aqui.
uma barra homogênea B de peso P igual a 10 N. Ah, gente, desculpa, eu não terminei esse exercício. Então, olha só, falta descobrir a força F. Eu descobri a força T. Ele não queria a atração, ele queria a força F. Agora vamos lá. A atração... Vou até abrir uma folha em branco agora para a gente falar sobre a força F. Que é o seguinte, pessoal. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui a força F, a força T, o peso 1 e o peso 2. Tá? A força F está aqui, eu não sei como que é, não sei o ângulo, não sei o valor, não sei nada. Eu tenho a tração agora, que a gente sabe que a tração vale 500. E eu sei que ela tem um ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui na horizontal dela, ele é o θ. E a gente sabe decompor essa força T. Esse aqui é o θ, é o T vezes seno de θ. E esse aqui é o T. Deixa eu fazer maior esse triângulo aqui para você visualizar direito. A T eu vou fazer maior, tá, gente? Para ficar claro para vocês. 500 newtons aqui. Esse ângulo aqui vale θ. E aí aqui tem o componente horizontal e a componente vertical do T. Esse aqui, a vertical é T vezes seno de θ. Então, T vezes seno de θ é 500. O seno deu 0,6. 0,6, então deu 300. 300 newtons aqui. E a horizontal vai ser T vezes cosseno de θ. Vai ser 300, aliás, 500, que é o T, vezes cosseno. O cosseno deu 0,8, deu 400 newtons. 400 newtons aqui na horizontal. Eu ainda tinha o peso da barra para baixo. O peso da barra era 300 newtons, né? Era 300 newtons? 100 newtons. Peso 1, 100 newtons. E tinha o peso 2, que era o 250 newtons. Então agora o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Isso aqui, ó. Apagar aqui o T. Porque o T ele foi decomposto na 400 para a esquerda, 300 para cima. Gente, eu vou fazer a mesma coisa agora com a força F. E eu não sei nada da força F. Você sabe sim que essa aqui é a Fx e essa aqui é a Fy. Então eu vou apagar a F, vou apagar a F. Então essas são as forças que eu tenho. Para cima eu tenho a Fy mais a de 300, que tem que ser igual ao que está para baixo, que é o 100 mais 250. Então a Fy vai ser igual ao 350, que é o 100 mais 250, menos o 300. A Fy, gente, vai dar 50 newtons. Essa é a Fy. Da mesma forma, eu vou fazer agora a horizontal. A Fx, que é a que está para a direita, é igual a 400, que é quem está para a esquerda. Então, a gente já acabou. A Fx deu 400 newtons. No final das contas, eu não quero a Fx nem a Fy, eu quero a F, que é a soma vetorial das duas. 400 para cá, 50 para cá. Eu quero a resultante dessas duas, que vai ser isso aqui. Eu vou ter que fazer um Pitágoras agora para achar a F. Então, a F ao quadrado é igual ao 50 ao quadrado, que dá 2.500, mais o 400 ao quadrado, que dá 16.0000. Então, a F ao quadrado deu 2.500. Aqui fica 16.000. Aqui fica quanto? Aqui 00, né? 162.500. O F vai ser a raiz disso. Então a F, não sei nem se isso tem raiz, mas seria esse valor aí. Bom, esse cara não tem raiz, né? Mas daria mais ou menos 403,11 newtons. Essa seria a força F naquela direção, naquele sentido que eu mostrei para vocês, mas eu mostrei a componente F de x e a F em x e a F em y, tá? Isso seria o mais importante. Deixa eu ver se o exercício pedia
determine a tração no φ, as componentes... Ah, não, ele queria só componente horizontal e vertical em A. Então, era só responder o Fx e o Fy. Se ele tivesse pedido a força F, aí você faria o Pitágoras. Então, o Pitágoras aqui nem era necessário, né? Ele só queria o Fx e o Fy, no caso, Fy e o Fx, beleza? Então, era isso que a gente tinha que fazer nessa questão muito interessante para a gente fazer aqui, beleza? Então, vamos para mais uma e a gente finaliza essa aula e depois volto para a próxima para exercícios. Vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o outro exercício que a gente tem, ó, uma barra homogênea AB de peso 10 newtons, de comprimento 50 centímetros, está apoiado no ponto O, 10 centímetros de A. De A pende um corpo de peso Q1, 50 newtons, então esse cara aqui tem 50 newtons. A que distância X de B deve ser colocado um corpo B de 10 newtons, então esse corpo aqui, ele está falando para a gente que tem 10 newtons de força aqui para baixo. Falou para a gente que isso aqui tem 10 centímetros, né? Falou que a barra toda tem 50 centímetros. Beleza, o peso da barra é 10, o peso da barra é aplicado no meio dela, então o peso aqui é 10 newtons, é aplicado no meio dela, a distância daqui até aqui é metade da barra, a barra tem 50 centímetros, essa distância aqui é 10. Então, olha só, esse tipo de exercício, gente, a gente vai sempre fazer um momento em relação ao ponto O, que é o ponto de apoio. Tá? Nós vamos fazer o momento em relação ao ponto O, por quê? Por que a gente faz isso? Porque aqui tem uma força, inclusive. Essa força aqui é a força normal aqui. Essa força normal, se você faz um momento em relação a ela, em relação a esse ponto, o momento dessa força vai ser zero. Por que o momento dela vai ser zero? Porque o momento não é força vezes distância. Se ela está aplicada no ponto aqui, a distância é zero, não tem momento. O momento é zero. Então, a gente tem uma incógnita a menos. Então, eu vou fazer um momento aqui em relação a todas as forças, em relação ao ponto O. Então, tá. Essa força de 50 newtons aqui, se você pensar na barra girando em torno do ponto O, ela vai fazer a barra girar no sentido anti-horário. E eu sempre trabalho com o sentido anti-horário negativo e o horário como positivo. Questão de gosto. Se você preferir o contrário, pode, desde que você tenha coerência no que está fazendo. Não pode deixar os dois positivos ou os dois negativos. Se um é positivo, o outro vai ser negativo. O momento da força normal é zero. Essa força que o apoio faz sobre a barra ali. Eu tenho o momento da barra. Gente, o momento da barra, a barra está a uma que distância? Vou até apagar normal aqui. Qual é a distância da barra até o ponto O? Se daqui do começo até o peso da barra vale 25, então eu tenho mais 15 centímetros aqui. Até aqui era 10, para dar os 25 é mais 15, né? Porque o peso da barra está aplicado no meio da barra. Então olha, esse 50, vamos lá, vamos agora colocar os valores. Né? O 50, força, vezes o deslocamento. O deslocamento dele, a distância dele ao centro O é 10 centímetros. A distância na horizontal, essa é uma força vertical, então força vezes deslocamento perpendiculares. Coloquei o sinal de menos, por quê? Porque ela está fazendo girar no sentido anti-horário. O peso da barra está fazendo a barra girar no sentido horário, então o peso da barra vai ter um momento positivo, a força da barra é 10 e a distância que ela está aqui é de 15 centímetros. Ele não tem que colocar em metro, não. Se você for fazer esse exercício de equilíbrio, vai igualar a zero, pode fazer todo mundo na mesma unidade de distância, tá? Mas o que não pode colocar um em metro e outro em centímetro. Não, todo mundo na mesma unidade. E falta a força, essa de 10 newtons aqui. Bom, a distância dela aqui, se a barra inteira, se tudo aqui tem 50 centímetros, se você pegar aqui, ó, daqui para cá tem 40, né? Porque eu tiro esses 10 aqui. Então, do O até o final aqui tem 40. Se eu vier e tirar esse pedaço aqui, ó, esse X aqui, eu vier só até antes do X aqui, isso aqui vai ser 40 menos X. Então, a distância do O até o ponto de aplicação desse peso de Q2 aqui é 40 menos X. Então, essa força aqui também faz girar no sentido horário. Então, vai ser 10, que é a força, vezes 40 menos X. Então, como está em equilíbrio, o momento vai ser zero. Então, 0 é igual a menos 500, que é o menos 50 vezes 10,
mais 150, e o 10 multiplica aqui, fica 400 menos 10x. Isso aqui vai ficar 0, menos 500 mais 50, 150 mais 400, dá menos 150, mais, aliás, dá menos 100, mais 150 dá menos 50, mais 50, menos 10x, então 10x é igual a 50, o x vai ser 50 dividido por 10, o x vai ser 5 centímetros. Quando eu trabalhei o tempo todo com a distância em centímetros, o resultado sai em centímetros. Tá bom? Então esse é o exercício, esse aqui já está bastante coisinha aqui para fazer. Então esses são os exercícios mais complicadinhos que a gente poderia ter na prova de momento, tá bom? Sempre fazer o momento em relação ao ponto de apoio. Edi, se me perguntasse qual que seria a normal lá que você falou no começo. Bom, eu tenho 50 newtons para baixo, mais 10 newtons para baixo, mais 10 newtons, 50 mais 10 dá 70 para baixo. A normal teria que equilibrar. Então a normal teria que ser 70 newtons para cima. Acaba que a gente já conseguia saber a normal, né? Mas eu não conseguia saber esse x através dessa somatória de verticais igual a zero. Tinha que fazer um momento mesmo. Beleza? Então a gente fecha e na próxima aula a gente volta com exercícios sobre essa matéria. Até já!